Meus queridos irmãos, querendo parabenizar a todas as mães do mundo, nós vamos falar da maior, que é Maria de Nazaré. Ela cresceu tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel. Desde a meninice, quando acompanhava a mãe nas fontes para apanhar o líquido precioso, ouvia sempre os comentários. Pois que entre as mulheres daquela época falava-se muito a respeito, já através das profecias, que chegaria o momento em que o nosso Salvador viria à Terra pela maternidade abençoada de alguma mulher daquela região. Então todas, de certa forma, ficavam imaginando qual seria a bem-aventurada, né? Qual seria a felizarda, a mãe tão aguardada do Messias. E à noite disse que Maria recebia em sonhos muitos mensageiros. Antes de receber o anjo Gabriel, houve outros companheiros, amigos iluminados que vinham, na sua intimidade falar com ela. Porque ela era a bem-aventurada e ao mesmo tempo uma grande médium. E por tal situação, ela recebia então, na intimidade da alma, os amigos que vinham orientá-la. Então, naquela madrugada, quase manhã, no princípio da primavera em Nazaré, uma voz a chamou, Miriam. Miriam, que era um nome hebraico que significa querida de Deus. Ela despertou. Que estranha claridade era aquela em seu quarto? Não provinha da porta. Não era sol. A noite ainda estava, o manto da noite ainda estava quieto. De quem era aquela silhueta? E que homem era aquele que ousava adentrar o seu quarto? Sou Gabriel, identifica-se um dos mensageiros de Yahvé. Venho confirmar-te que no teu coração guarda há muito tempo e que se abrigará no teu seio a glória de Israel. Diante desta novidade, diante dessa notícia, o seu coração ficou com dois sentimentos. Por ser uma jovem, ainda de 16 para 17 anos, estava há 1 ano noiva de José, um homem já mais velho, e isso tudo causava um movimento dentro da sua alma, do seu coração. Não compreendia muito bem esses sentimentos e se sentiu tão bem-aventurada e ao mesmo tempo tão assustada. E o anjo Gabriel, então, que por 2 vezes visitava a terra em situação de emissário de Jesus e de Deus. Anjo Gabriel, então, veio primeiro a Isabel e a Zacarias trazer a boa nova de que naquele lar nasceria um menino que se chamaria João e que teria uma grande missão na terra. Zacarias, portanto, ficara aparvalhado com a notícia, pois a esposa já era uma mulher de idade e que nunca havia concebido um filho. Então foi de estranheza para Zacarias. E desde então conta-se nas passagens do Evangelho que ele perdeu a voz e perdeu a audição. Só foi recompor depois no templo, quando Jesus foi anunciado. Então foi essa a primeira visita que o anjo Gabriel fez à terra.
e a segunda foi 6 meses depois anunciar o Salvador. Então disse ele a Maria: conceberás e darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo e seu reino não terá fim. Maria escuta as palavras que chegam repassadas de ternura e pela sua mente transitam os dizeres proféticos. Sente-se tão pequena para tão grande mistério, ser mãe do Senhor. Eis aqui a escrava, balbucia ela, entre assustada e feliz. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, Senhor. O mensageiro se vai e ela aguarda. Mas o evangelista Lucas lhe registraria mais tarde o cântico da glória denominada Magnífica. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque, volvendo olhar a baixeza da terra para a minha baixeza, com humildade atentou. Eis, pois, que desde agora e por todos os tempos, todas as gerações me chamarão a bem-aventurada. Mãe do céu e da terra, de amor contagiante, cuida da minha alma nesse caminho errante. Me envolve em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem.
Então, em sua misericórdia, né, de geração em geração, sobre os que o temem com seu braço valoroso, destruiu muitos soberbos na terra, no pensamento dos seus corações, né? Depois os tronos, os poderosos, e principalmente elevou os humildes. Encheu os bens de bens os famintos, despediu vazios os ricos, cumpriu a palavra que deu a Abraão, recordando-se da promessa da misericórdia. Então ela gerou um corpo para ser o mais perfeito que a terra já recebeu. Seus seios se ofereceram para alimentar-lhe os primeiros meses. Banhou, agasalhou, segurou fortemente contra o peito, mais de uma vez. E mais de uma vez deverá ter pensado: filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não te poderei furtar a sanha dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Então era assim. Dentro desses pensamentos abençoados, foi que Maria recebeu o nosso Senhor. Dentro do seu lar, agasalhou, amparou, cuidou como qualquer criança. Mas ela desde cedo compreendera que recebera um anjo divino. Não precisava preocupar-se com coisas mundanas, porque com certeza ele não era uma criança de dar-lhe trabalho nesse sentido. Mas havia outras preocupações que rodeavam o seu pensamento, pois muitas vezes ele, tão pequeno, já trazia para dentro do lar, como nos diz no livro Boa Nova, pelas mãos, malfeitores, pessoas viandantes que andavam pela região, pessoas desvalidas, pessoas doentes, e sem que Maria percebesse, ele adentrava o lar, para alimentá-los, para acolhê-los, para socorrê-los na necessidade. Então, com toda certeza, era uma criança muito diferente das crianças da sua idade e aquela época. Ela acompanhou esse crescimento, né, e viu iniciar o período do aprendizado com o pai, que lhe ensinou os versículos da Torá, conforme as prescrições, né, do judaísmo, embora guardasse a certeza que o menino já sabia tudo aquilo. Então ela percebia pelas conversas, pela forma como ele agia, que ele não era uma criança como as outras, né? E viu bem se destacar, né, entre os outros meninos e assombrar os doutores da lei daquela época. E o seu Jesus, então, né, o seu filho, seu Senhor, e angustiou-se mais uma vez enquanto contemplava dormir. Que seria feito dele? Que célebre episódio em Jerusalém seu coração que se inquietara tanto a cogitar, se não seria aquele momento do início das grandes dores? E não demorou muito, então, a viuvez chegou para Maria, né? José partiu para o mundo espiritual e ela passou a assumir os negócios da carpintaria, né? E seu primogênito, né, o seu pequenino menino, começou então o afã do trabalho, né? Com suas mãos habilidosas, ajudou a mãe, né, nessa pequena oficina maternal e paternal, a fim de desenvolver. E aqui a gente faz um parênteses para que a gente observe, né, a necessidade de nós criarmos os nossos filhos, dar-lhes amor, educação, carinho, tudo que uma mãe pode oferecer. Mas, mais do que solicitudes, também ensinar-lhes o trabalho, a responsabilidade, o compromisso social, né, que todos temos onde nós nos encontramos,
o respeito ao próximo, né? Começando pelos familiares, depois pelos colegas de escola, enfim, né? Por todos aqueles do contexto social em que vive, que está inserido o nosso filho. E Maria, então, muito humildemente, né? Uma dona de casa, um espírito com certeza desprendido de outras regiões galácticas iluminadas, para poder receber um espírito tão diferente, né? Aquele filho tão diferente, mas ela teve a preocupação de qualquer mãe, de encaminhar ele para o bem, né? De sempre exemplificar através da sua pequenez a sua grandeza. Então bastava que se olhassem para que se compreendesse. Tão diferente, né, dos demais, tinha para com ela uma ternura infinita. Então chegou o dia em que ele se foi e começou a ter notícias dele. A escolha dos primeiros discípulos, o batismo, né, pelo primo João no Jordão. Mantinha contato constante, né, providenciando quem lhe fizesse chegar uma túnica tecida por ela no lar. Como ela sempre zelava, muito alva, para que seu filho, né, o seu jovem filho, pudesse ter uma boa apresentação. Então ela mesma tecia, né, fio a fio, com amor, com saudade, daquele filho que iniciara o seu trabalho, o seu mistério, né, aquilo que ele veio realizar na terra. Quando ele veio visitá-la e acompanhou a Canaã nas bodas de uma parenta, ela sabia que ele obedeceria, né, providenciando o líquido que os convivas pudessem deliciar-se, saindo da embriaguez em que haviam mergulhado. Então a gente sabe que os casamentos naquela época duravam dias, e eles haviam então, né, preparado aquele casamento, né, nas bodas de Canaã, que foi um dos primeiros manifestações, né, da sua grandeza, para que aquelas criaturas que estavam ali, os convidados, os familiares, então, né, que eram também os seus, ele faz o primeiro milagre, né, de transformar a água em vinho. E aqui no texto que tivemos oportunidade de pesquisar, né, tirando as criaturas da embriaguez, com certeza era um vinho, era um suco especial, né, que ele oferecia a pedido de sua mãe. E para agradar-lhe, né, e agradar os seus familiares, ele então faz o primeiro milagre. E Maria continua sempre acompanhando a trajetória, né, de glórias humanas, né, dentro daquele mencionato. E em Nazaré, quase uma tarde, tomou-se de temores naquela época, contudo ela sabia que ele viera para atender os negócios do pai. Por vezes visitava a carpintaria e parecia vê-lo ainda mais uma vez nos quadros da saudade. Tanto quanto pôde, acompanhou Jesus, recebeu-lhe o carinho. Ele era tão grande, entretanto, atendia-lhe o coração materno e os seus pedidos. Quantas vezes ela intercedera, por um ou por outro. Quando os dias de sombra chegaram, ela acompanhou junto a outras mulheres as trágicas horas, né, do seu filho. Então, minhas companheiras, minhas irmãs mães, quando nós estivermos nas agonias e nas aflições do mundo, lembremos-nos de Maria. Ela também, como uma mãe humana que era, teve que viver toda a glória, porque o seu filho era um glorioso, mas também teve as dores, as aflições, assim como nós. Na nossa trajetória de mãe com os nossos filhos, vivemos dias de alegria, vivemos dias de aflições, de esperas, de expectativas,
de sonhos destruídos muitas vezes, de sonhos que se ergueram. Então, nessa grande romagem, né, na terra com os nossos filhos, vivemos as mais diversas emoções, assim como Maria. Ao ver o corpo do filho, né, com sangue, com feridas abertas, e aquela túnica feita com tanto amor, tão alva, aquela tecera, com tanto desvelo, toda manchada, sentiu então as lágrimas que inundaram seus olhos. Porém, era necessário ser forte. Seu filho lecionara as lições mais belas que jamais os ouvidos humanos haviam escutado. Ele cantara as belezas do reino dos céus, no lago de Genezaré, e prometera as bem-aventuranças aos que abraçassem os inovadores ensinos. E ao pé da cruz, junto ao apóstolo João, ouviu a expressão do carinho filial se externar. Mulher, eis aí o teu filho. E confia ao jovem apóstolo, né, que estaria ao lado da sua tão amada mãezinha, né? Então, mulher, eis aí o teu filho. E filho, eis aí a tua mãe. E compreenderia, né, que aquele corpo mais tarde era um corpo diferente, quando ela o avistou através de Maria de Magdala, que anunciara o retorno do Mestre. Compreenderia que, quando o visse novamente, não era mais aquele corpo gerado em seu ventre, mas era um corpo diferente, diáfano, iluminado agora pelas glórias do firmamento. Era Jesus em espírito, mostrando-se que continuamos a viver, dando a lição da imortalidade, como em tantas outras circunstâncias. Embora se deixasse tocar, né, para dar-se a conhecer, era de uma substância muito diversa aquele corpo. Viu desaparecer perante os olhos assombrados 500 discípulos na Galileia, na sua despedida. E amparada por João, então, seguiu a Éfeso mais tarde. E ali numa casinha onde se podia ouvir o mar, balbuciando cantigas, viveu o amor que ele ensinara. Tornou-se a mãe dos desvalidos. E logo sua casa se enchia de estranhos viandantes, necessitados, enfermos que desejavam receber os cuidados de suas mãos e ouvir as delícias das recordações daquele que era o caminho, a verdade e a vida. E numa tarde serena, ela atendeu um homem, serviu-lhe o alimento e seu coração extravasou de saudade. Quanto tinha do filho amado! Então o viajor se deu a conhecer. Minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. João Evangelista, né, chamado às pressas, ainda lhe pôde assistir ao derradeiro suspiro e o espírito liberto adentrou a espiritualidade. Ainda e sempre amorosa, seu primeiro pensamento foi visitar os cristãos em Roma, sofrendo ainda em martírios, animá-los, cantar, conduzir ao suplício na arena dos circos. E mais tarde, chegariam que a sua suave mãe, Maria, foi por ele incumbido de assistir os foragidos da vida, meus irmãos, os infelizes suicidas. Detalhes, né, do Hospital de Maria de Nazaré nas zonas espirituais do seu desvelo maternal para com tais criaturas. Maria, o Espírito excelso, exemplo de mulher, de esposa e de mãe. Então, imagine, meus irmãos, a que trabalho se entregou essa mãe, a ser a mãe tutelada dos suicidas, dos sofredores. E Maria acolhe no seu grande hospital
mas primeiramente no seu grande coração. Essas almas todas que somos nós, que temos nela um exemplo, né? A maior grandeza de exemplo de mãe, que é Maria. Então, nos diz Chico Xavier, né? A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem, né, é ínfima, e a da mulher é tocada de alegria, de dor, de tormento, de sofrimento, de prazer, de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe-se lá Deus, né, depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Vamos orar sempre. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e dê à mãe brasileira esse espírito de heroísmo no lar, de sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil no futuro próximo ou remoto. Nós nos lembramos disso porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos, por exemplo, depois do Velho Testamento, depois da preparação do mundo pelos grandes profetas, começando de Moisés, nós vamos ver o fato muitíssimo interessante para todos nós. Mas do reinado de Nosso Senhor para cá, do reinado da graça, que nós todos consideramos como sendo a vida na terra desde o nascimento do Mestre, nós vemos a consideração que o nosso Pai Eterno dispensou à mulher. Quando a providência divina, por sua vez, decidiu enviar à terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos, nosso Senhor Jesus Cristo não mandou chamar os Césares, romanos, filósofos, nem os gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo, ou os que se mostravam na liderança da inteligência. Buscou uma jovem obscura e simples, conquanto admirável em sua pureza, aquela que todos nós na cristandade reverenciamos como sendo Mãe Santíssima, e que em seu tempo não era senão uma singela menina moça que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. A divina providência determinou assim que nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e nolo entregar para a renovação do aperfeiçoamento dos povos. Por outro lado, mais tarde veremos Jesus chamando outra mulher, e agora Maria de Magdala, que fora chamada por ele da vida mundana menos feliz para a vida espiritual superior, a fim de se encarregar da mensagem da ressurreição. Apareceu na ressurreição primeiro a ela, a Magdala, de certo para introduzir os discípulos a reconhecerem o valor que ele atribuiu aos que se esforçam, desarvorados por vencer as primeiras fraquezas que se consagram com ele ao apostolado da redenção. A isso nos referimos para destacar o imenso e profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela devemos aguardar a maior parcela da educação e da reeducação dos nossos sentimentos para uma vida melhor. E a este propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento no mundo. Sublimação que apenas atingiremos no sentido coletivo com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, de esposa, de educadora, de irmã ou de missionária. Minha irmã, se Deus te deu a luz da maternidade, deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade. Busca imitar no caminho a rosa de Nazaré, irradiando o perfume de amor, de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura
que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Porque ser mãe, minha irmã, é ser prazer sobre as dores, é ser luz, embora a estrada tenha sombras e amargores. Ser mãe é ser a energia que domina os escarcéus, é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus. Pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia. Ouve ainda, tem cuidado com o teu próprio coração. Não deixes que se transforme o teu amor em paixão. Muita vez, a mãe terrestre, em vez de salvar, condena, porque do amor que redime, faz a paixão que envenena. Há muitas mães nos espaços chorando na desventura, os perigosos desvios de sua imensa ternura. Ama o filho de outra mãe, qual se fora teu também, e estarás santificando teu lar nas luzes do bem. Castiga amando o teu filho em teu carinho profundo. Prefere o teu próprio ensino às tristes lições do mundo. Recorda que está contigo a missão de renovar, de corrigir perdoando, de esclarecer e ensinar. Nos teus exemplos repousa a esperança do Senhor, que há de salvar este mundo por meio de teu amor. Carta às Mães, do livro Cartas do Evangelho, Poesias Mediúnicas, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Casimiro Cunha.